Afronautas, boa tarde para quem está do lado de cá, boa noite para quem está do lado de lá do oceano. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, de fortalecimento das nossas lutas por justiça e equidade, disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afrodiaspórica. Hoje nós estamos vindo com o tema Celebrando o Legado de Bell Hooks. Já tinha um tempinho que a gente não fazia nenhuma transmissão ao vivo no sábado à tarde. Estou muito feliz que a gente volta para o sábado à tarde com um tema tão relevante, tão importante dessa mulher que deixa aí um legado realmente de luta e de possibilidades de transformação. A pauta é uma proposta da professora Rosane Borges, a quem desde já eu agradeço, e daqui a pouquinho ela vai estar aqui na sala conosco. E é uma celebração também no aniversário, na semana do aniversário de Bell Hooks, que dia 25, então, ela, estando aqui conosco, teria feito 72 anos de idade. Deixa eu ver quem está aí conosco, Betânia Maria, boa tarde, Luísa. Coloca para a gente de onde vocês estão, gente, para a gente poder saber até onde a gente está chegando, por gentileza. A Rejane Stultbeck, nossa irmã da Alemanha, muito obrigada. Betânia Schroeder, também da Alemanha, aguardando com muita alegria mais uma transmissão fenomenal do Pensar Africanamente. Saudade de ter você aqui conosco no canal, minha irmã Betânia. Gente, é o seguinte, nós estamos transmitindo não só no YouTube, nós estamos no YouTube Pensar Africanamente, no Facebook Pensar Africanamente, e como sempre fazemos aos sábados, estamos também no perfil do Facebook da mana Tânia de Carvalho de Angola. E eu já vi que tem pessoas aí exatamente no perfil dela nos acompanhando. Muito obrigada. Sempre é uma honra muito grande ter nossos irmãos, nossas irmãs de Angola aí nos acompanhando no perfil da mana Tânia de Carvalho. Débora Paredes dizendo que está em São Paulo, Manuel Calenda, a partir de Angola, Luzia Gomes, Belém do Pará, Dirran nos cumprimentando também, Vitória França, ansiosa por essa live, Maria Fernanda de Goiânia, a Dinéia Ramos, de Salvador, nos acompanhando de Salvador, a Daiane Celeste, Vitória França, de São Paulo, é o pessoal chegando aí, pessoal chegando. Quanto mais vocês disseminarem o link, não importa onde vocês estejam, no YouTube, no Facebook, pega o link, dissemina geral, faça o papel que o algoritmo não faz com as nossas pautas, que é avisar que estamos ao vivo. O algoritmo não distribui as nossas pautas, não avisa que estamos ao vivo. Então, somos, como sempre, nós por nós. Pega o link aí, dissemina geral e arrasta o pessoal para cá. A Daiane Celeste, Rio de Janeiro, a Rejane dizendo que não está conseguindo enviar o superchat, tem outra forma de contribuir para a sustentabilidade do canal? Tem, minha irmã, eu vou te passar, eu vou verificar depois também se temos algum problema aí com o superchat, super stick. Lucimar Brasil, que tema maravilhoso. E eu já vou trazer aqui para a sala a professora Rosane Borges. Vamos nós duas aqui, enquanto aguardamos a professora Mariléia de Almeida entrar na sala também. Helder Carneiro, boa tarde. É isso, gente, só vai chegando, as pessoas vão chegando. Quanto mais vocês avisam, quanto mais vocês pegam o link, coloca nos seus grupos, coloca nas suas redes, as pessoas seguem vocês porque confiam. E, obviamente, quando dizem, olha, eu estou aqui no Pensar Africanamente, outras pessoas virão também.
Minha irmã Betânia, obrigada aí pela contribuição para a sustentabilidade do canal, enviando aí um superchat, muito obrigada. Pedro Cabral, boa tarde, salve essa data de celebração, saudações tradicionais. Yasu Vani, de Praia Grande, São Paulo, Lucimar Brasil, Juiz de Fora, Minas Gerais. Maria de Fátima Semedo, Lisboa, estou te falando, que o Sábado da Tarde deve ter esse privilégio de ter nossos irmãos e nossas irmãs do outro lado do oceano somando aqui conosco no Pensar Africanamente. A Mariléia nos mandando mensagem aqui, parece que ela está com alguma dificuldade, vamos aguardar a mensagem dela aqui. Sim. Para ver o que está acontecendo. Então tá, mas vamos lá, é o seguinte. Não, eu acho que ela vai. Mariléia nos avisando aqui que teve um probleminha de atraso, mas que já está aqui junto. Deixa eu responder para ela aqui. Quando puder, estamos te aguardando. Vamos lá, já respondendo aqui para a Mariléia. E vamos em frente. Professora Inocência Mata está nos acompanhando lá de Lisboa também, sempre uma honra muito grande. Ela está dizendo que não consegue mandar mensagem. Ela sim, é porque, professora Inocência, a senhora precisa realmente se inscrever no canal, é só clicar aí em inscreva-se que a senhora consegue nos mandar a mensagem aqui. Estava acompanhando no Facebook, viu? Potência aí, livre, tudo saindo aí, professora Inocência, muito obrigada. Tem uma pessoa aqui no perfil, meu oxente na língua portuguesa, que vou encontrá-los ao vivo. É Dione ou Diane de Ram, ela falou aí qual é o nome dela, deixa eu localizar. Dineia. Dizendo uma alegria enorme participar da discussão sobre o legado de Bell Hooks com duas mulheres incríveis, Rosane Borges, Mariléia de Almeida, e uma mediadora maravilhosa, tão potente, Silvania Oclene. Gente, eu amo elogio, né? Nos fortalece também, né? Elogio fortalece. Então, a Miriam Helena dizendo o feminismo é para todo mundo. Gente, eu vou fazer aquela apresentação resumidíssima das nossas duas convidadas. Você olha para essa carinha jovem da professora Rosane Borges, depois da professora Mariléia de Almeida, essas mulheres têm uma trajetória imensa já aí, viu? Então, resumidamente, professora Rosane Borges, doutora em Ciências da Comunicação, com pós-doutorado na área, professora convidada do Diversitas, na USP e da PUC São Paulo. Atua como consultora em raça e gênero na Rede Globo. Atua na área de comunicação e imaginários tecnológicos, está correto? Tecnológicos, faltou um T aqui que eu tenho que corrigir lá depois. Relações raciais e de gênero. É autora de diversos livros, entre eles Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, Perfil Biográfico de Sueli Carneiro, Mídia e Racismo, Esboços do Tempo Presente e Fragmentos do Tempo Presente. Professora Mariléia de Almeida, que já está entrando aí, historiadora e psicanalista, professora no Departamento de História da UNB, doutora em História pela Unicamp, realizou o doutorado de sanduíche na Columbia University em Nova York. Seus principais temas de pesquisa são relação entre afeto e política, epistemologias quilombolas, educação antirracista, cujas análises dialogam com as epistemologias feministas, teorias decoloniais, teoria da história, filosofia da diferença e psicanálise. Muito bem, feita a apresentação. Gente, vocês estão trazendo gente aí que estava até sumido do canal, viu? Olha que maravilha. Mas estou vendo também Roseli de Oliveira aí, boa tarde, saudações tradicionais. Salve, professora Rosane Borges, dia de celebração. Mirelena, boa tarde. Li o Feminismo é para todo mundo. A Gaiacu, Jocolossi, lá do norte, é Belém do Pará? Gaiacu, eu acho que é Belém do Pará. Boa tarde. Isso, é Belém do Pará, ela escreveu aqui. Que bom
Que bom que a senhora está aí, sua bênção, muito obrigada. Elisa Magalhães e eu. Vocês não estão aqui para ficar me ouvindo, vocês estão para ouvir a professora Rosane Borges. Bem-vinda de volta ao Pensar Africanamente, professora, por favor. Eu que agradeço, Silvania, a sua acolhida, você que é uma mulher de luta, uma mulher de axé, uma mulher de trajetória, uma mulher que nos inspira, né? É uma referência no movimento negro brasileiro, é uma referência para as religiões de matriz africana, e a gente fica muito feliz, eu fiquei muito feliz quando eu tive essa ideia, e eu falei, eu vou voltar com a parceria com a Silvani, porque tem tudo a ver com pensar africanamente. Eu e a Marileia já estivemos aqui em outro momento falando da Bell Hooks, e ela faria, né? Se a gente pensar sobre uma outra perspectiva, né? Ela fez, mas ela faria 72 anos agora na quarta-feira, no dia 25. A Bell Hooks nos deixou relativamente, né, com uma idade ainda muito nova, né, para os padrões de hoje, para os padrões contemporâneos. Ela teve uma recidiva do câncer, mas uma mulher que produzia muito, né? Então, saudar a nossa plateia, a nossa audiência. Eu ouvi você falando na Roseli de Oliveira, que é uma mulher que eu admiro, gosto também, tenho um apreço e uma admiração, porque vocês, embora a gente viva no mesmo tempo, vocês, em alguma medida, nos inspiraram e continuam nos inspirando. Eu acho que essa live, essa conversa, ela é um pouco também sobre isso, sabe, Silvani? É um pouco... Tem uma palavra que dizem que é uma palavra que tem um fundo psicanalítico, mas eu diria que é uma palavra também que tem um fundo muito das sabedorias africanas, dos mais velhos, que, na verdade, é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que fizeste com a palavra que a ti foi dada, né? Oh, a Marileia está entrando aí. Estou começando aqui, Léa. A gente está esquentando ainda os tamborins, né? Então, eu acho que essa live, eu estava dizendo um pouco como a gente vê essa live, né? A gente volta para o Pensar Africanamente, e a gente tinha convidado o professor Alex Artes, que lamentou muito, mas ele está hoje num dia todo de formação, e ele não pôde estar aqui com a gente. O professor Alex Artes é um outro pesquisador, uma pessoa que lê muito, né, a Bell Hooks, o pensamento da Bell Hooks. A propósito, eu conheci a Bell Hooks pelas mãos do Alex em 1999, 2000. Então, é uma pessoa também muito importante e que mandou um abraço, né, aqui para todo mundo. Então, eu continuaria dizendo isso. A gente está... Essa live de hoje é o reposicionamento da voz, e a gente tenta responder. Eu dizia, Marileia, de uma pergunta que diz que tem um fundo psicanalítico, e você é psicanalista também, para além de historiadora, é o que fizeste com a palavra que a ti foi dada. Então, eu acho que a gente vai tentar responder de maneira precária, provisória e parcial o que não só nós duas estamos fazendo com a palavra que Bell Hooks nos ofertou generosamente, mas ofertou para a humanidade, né? Não só para as mulheres negras, não só para a militância negra, mas para a humanidade. Então, a gente estava assim nesse momento, eu estava nesse momento desse introito. Eu passo a palavra para você antes da... Eu não sei se a Silvania já lançar uma pergunta, eu já estou quebrando o protocolo aqui. Não, eu deixo vocês muito à vontade. Vocês são as mulheres que dominam esse legado de Bell Hooks. Marileia, muito bem-vinda. Deixa eu só celebrar aqui com vocês, antes de passar a palavra, que eu acabei de verificar aqui que nós chegamos a 30 mil pessoas inscritas no canal. Que maravilha, gente. Muito obrigada mesmo. Chegamos a 30 mil pessoas inscritas. É que a gente vê aí canais com milhões de pessoas inscritas, mas nenhum com a densidade, com o compromisso, quer dizer, com a qualidade dos conteúdos que a gente consegue com essas parcerias riquíssimas que a gente tem aqui no canal. Então, a gente celebra, sim, 30 mil pessoas inscritas. Muito obrigada. Marileia, bem-vinda de volta, querida. É contigo. Bem, boa tarde, Silvani, Rosane, pessoas queridas. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a gente. Desculpa, eu tive um imprevisto.
de atraso. E, bem, acho que pegando a palavra, né? Pegando a palavra e puxando o fio, né, que Rosane está aí, né, colocou aqui para a gente pensar juntos. Acho que tem quando a gente pensa, né, sobre... eu acho que, para além de pensar, eu vou falar sobre o sentir, né, o legado, né, da Bell Hooks, o que a gente fez ou faz com a palavra, né? Acho que a palavra tem duas camadas aí que eu acho muito importante, né? Tem tanto essa palavra... a Bell Hooks tem para mim, né, e acho que para muitos de nós, ela tem essa potência de dar contorno para a palavra que está faltando, palavra que nos falta. Tem uma palavra que nos falta, né? E que, de repente, a gente leu a Bell Hooks, ouviu a Bell Hooks, ela sempre me ajuda a dar contorno. E, às vezes, para a palavra que está faltando, e, às vezes, também tem uma outra dimensão dessa palavra, que é também a permanência da palavra que falta, porque a palavra que falta, né, também ela tem uma potência, que é essa potência da gente poder criar. Aquilo que não está preenchido, né? Aquilo que não está preenchido, que não está totalmente preenchido, e que a gente, né, se angustia, ou que de uma certa forma mobiliza, e ela faz essa mobilização. Por que eu estou falando isso, né? Porque, né, acho que hoje de manhã, um pouco para eu, né, ir também me afetando, eu fui pegar um livro da Bell Hooks, o último que eu estava com as voltas de ler, que é o Pertencimento, uma cultura do lugar. E olha só, né, o interessante. E aí, né, mais uma vez, exatamente, né, mais uma vez, a Bell Hooks, que já chegou assim para mim, né, num momento, dando contorno em tantos momentos. Veja bem, nesse livro, a Bell Hooks está articulando situações que, para mim, nesse momento, é muito importante da vida, que é essa pergunta sobre pertencimento e a relação com o lugar, uma relação com a ecologia, né, meio ambiente, se perguntando, né, e aí na trajetória dela, né, se perguntando, né, nessa nossa relação, sobre essa relação com ecologia aí, na perspectiva negra, né, e autorrecuperação e autorreconhecimento, e que fez muito sentido para falar de uma palavra que me faltava, pensando que há algumas semanas eu estava aqui em Brasília, eu estava aqui na varanda, né, da minha casa, e estava tudo esfumaçado. E aquilo me deu uma angústia, eu fiquei numa situação, assim, a gente angustiada, né, de pensar que eu estava rodeada, né, pela fumaça, né, pelo fogo, né, que foi aqui no Parque Nacional de Brasília, mas o Brasil está queimando, né, está queimando em fumaça. Então, Rosane, para a gente fazer a palavra, né, circular, e é disso que se trata bastante a Bell Hooks, o que a palavra, o que nos fizeram da palavra, né, esse lugar de que a gente toma a palavra e diz, não é assim que eu quero ser nomeada, que eu quero ser... Não é assim, eu não aceito essa palavra, eu não aceito esse modo de falar sobre mim, sobre a minha comunidade, sobre o meu corpo, sobre quem eu sou, né? Eu vou erguer a voz, mas também essa outra dimensão, que é um respeito, quando a palavra falta, que é com os nossos processos de criação. Então, eu
Bell Hooks, para mim, me coloca nesse lugar. Aí, né, só para também fazer um giro, nesse livro ela vai falando disso, né? A gente pensar no momento histórico, né, que a gente está, né, e na dimensão, né, do racismo, nessa articulação com o neoliberalismo, em que nós estamos tá queimando, rodeado pela fumaça, mas também a gente está queimando de burnout. A gente está queimando o meio ambiente, mas a gente também está queimando porque a gente está exausta. E aí como defender o momento que ela fala bonita, assim, né? Ela vai dizer lá nesse livro que ela quer ser munida, né, pela natureza, a capacidade que a natureza tem de seduzir, entusiasmar, encantar e alentar. Mas a gente também está queimando de burnout, de exaustão e de trabalho. Então, a palavra, Rosane, é a palavra que a gente toma e também em defesa da palavra que precisa faltar, né? Não, super interessante isso que você traz, Marileia, porque, de fato, tem a metáfora, e não é à toa que a metáfora da combustão ela vem permeando artigos, livros nos últimos anos, né? A queima, né? As ruas que queimam, o pensamento que queima. A Spivak, ela tem um livro sobre o pós-colonial e tem toda ali uma metáfora, né, do fogo, do incêndio. O Kwame, que é seu colega de escuta, psicanalista, ele fez a tese dele, eu tive o prazer e a alegria de fazer o prefácio, que ele usa a metáfora da combustão, eu fiquei imaginando, gente, não é à toa, né? Tem algo que liga a queima, e eu falava isso com a Silvani antes da gente entrar, né, Silvani? Tem um mundo que está em decomposição físico, está queimando os nossos biomas, etc., mas a gente está em decomposição há muito tempo. Eu acho, Marilé, que essas queimadas todas, criminosas ou não criminosas, é uma espécie de um desenho para nós, ser humaninhos, vocês não entenderam ainda, não tem mais nada, né? E o pouco que tem está pegando fogo. E aí, quando a gente vê como você trouxe o Bell Hooks, né, dessa palavra que também não existe ainda, ou a letra dessa palavra que existe, mas nunca se completa, né? Eu gosto muito dessa frase, nós somos a letra de uma palavra que nunca se completa. A gente vê que, sob esse ponto de vista, a Bell Hooks tem uma obra que é meio profética, porque a Bell Hooks ela vê o mundo como ele é, miserável, racista, patriarcal, capitalista, e a mini bio dela, que eu digo que praticamente um texto, incide sobre essa miséria do mundo, ou seja, ela oferece contraponto. Então, ela é anticapitalista, ela é antipatriarcal, ela é antirracista, ela é antissexista, ela é anti toda essa podridão, essa miséria do mundo, e ao ser anti, ela nos provoca a imaginar mundos, porque eu acho, de fato, gente, que nós voltamos à pandemia, eu acho que a pandemia ela foi um sinal inequívoco que esse mundo já tinha queimado, e só que a gente volta, entre aspas, achando que estava tudo normal, e não estamos no regime, nunca tivemos, né? A palavra normalidade, ela inclusive é perigosa, não gosto. Mas parece que a gente volta acreditando que tinha algo desse mundo, e quando a gente volta para esse mundo queima. Então, eu acho que tem uma trajetória aí que, quando a gente conecta toda a obra da Bell Hooks, que é uma obra de diagnóstico, como a banda toca, né? O patriarcado, o racismo, o sexismo, o capitalismo, e vejam, Bell Hooks ela não abre mão de falar do capitalismo nos textos dela. Uhum. Então, é algo muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, que a contraparte dessa história é uma mulher que nos leva a imaginar mundos, a pensar outros mundos, né? Nos convocar a inventar essa palavra, e aí eu gosto quando você traz, Marília, a ideia da criação, porque, até dialogando com a Denise Ferreira, que eu vou dar um curso sobre ela, a Denise Ferreira da Silva, a Denise diz assim, conceito não nos faltam, teoria não nos falta,
mas nos falta imaginação. E a imaginação está do lado da criação, né? Então, ela diz, falta imaginação para a gente não só decretar o fim do mundo, como construir o mundo. Eu acho que a obra da Bell Hooks ela é toda imaginativa. Mesmo os livros mais, digamos assim, instrumentais, no sentido estrito senso, são livros da criação e da imaginação. É uma mulher que oferece para o mundo um diagnóstico óbvio, uma denúncia, tem um tom de denúncia, fala, né, do território das mulheres negras, né, estadunidenses, mas não só, as mulheres que estão na margem, ela nos convoca a pensar o que é essa ideia de margem, né, e a margem, elas estão na margem lá, como a gente está na margem aqui, em qualquer outro lugar, né, mas também eu acho que essa ideia de imaginar e de criar, porque, veja, eu acho que num contexto que a gente tem um candidato que faz o M numa cidade como São Paulo e faz muito pior do que o M, gente, a gente tem que dizer, aí, sabe, é ensinar o pensamento crítico, o que a gente pode, sabe, trazer e falar assim, o que autorizou essa aberração? Toda o que autorizou essa aberração, e mais do que isso, o que faz com que essa aberração permaneça, gente? O cara permaneceu aí no debate público. Por que não há nada que pare com essa voz, né? Com essa voz que ergue do pântano. O erguer a voz da Bell Hooks é outro, né? Ergue dos jardins. A gente tem vozes que se erguem do pântano. Como é que a gente silencia essas vozes, né? Marilé, antes de passar, só falar com o pessoal que chegou depois, dizer a vocês que esse material, vocês sabem que fica gravado, né? E vale muito a pena assistir desde o primeiro minuto. Então, quem está chegando agora, e tem várias pessoas chegando agora, depois vocês assistem a parte que vocês perderam. Outra coisa que eu estou achando interessante é a quantidade de pessoas no chat citando obras da Bell Hooks que elas já leram, e que já leram em conjunto, porque tem isso também da Bell Hooks, que é uma escrita muito muito boa de ler, muito gostosa de ler, apesar da dureza dos temas, ela consegue fazer com que há uma certa leveza, né? E as pessoas se sentem... tem várias pessoas no chat trazendo, eu li isso com a Irene Zilda, olha só, a Elisa Magalhães dizendo, Irene Zilda, lemos juntas Ensinando a Transgredir, no Infinitos, e a Elisa agradecendo pela generosidade da Irene Zilda. Lucimar dizendo, dialogando com você, Rosane, o trabalho que nos queima é aquele que acessamos, mas que não respeita o desejo da alma. A Marilyn Hendricks chegou aí, nos acompanhando dos Estados Unidos. Que bom, querida, seja bem-vinda, muito obrigado. O Renato Botão, que estava sumidíssimo. Antes ele se manifestava aqui dizendo que estava na Zona Leste, agora eu estou vendo que você está em Iguape, Vale do Ribeira, São Paulo. Bem-vindo, Renato, Buzo Miguel. É isso, minha gente. Não tem problema vocês continuarem avisando as pessoas que nós estamos ao vivo, tá? Que o pessoal chega, assiste uma parte ao vivo e depois assiste o restante. Marileia, por favor. A gente vai e tem um ponto aqui, né, para conversando, né, Silvani está falando, né, as pessoas vão citando aí, né, a quantidade, os livros, né, que vão lendo da Bell Hooks, e como que essa leitura, né, as leituras vão sendo, de fato, transformadoras para a gente, e como que a gente vai, de uma certa forma, se conectando, né, com pontos da nossa própria experiência, né, porque acho que a gente pode falar muitas coisas, né, sobre, né, a Rosane já puxou, e eu acho que a gente sempre tem falado sobre isso, porque a Bell Hooks é uma autora de uma radicalidade contra um sistema, né, um imperialista, patriarcado, supremacista branco, né, que ela é essa autora e não há possibilidade de
tensionar ou questionar o mundo que a gente vive sem colocar, sem também tensionar os modos de produção, né, de subjetividade do capitalismo, né? Isso é importante porque o que eu estou querendo aqui, acho que conversar e trazer de uma certa forma, tem alguns livros ou trabalhos da Bell Hooks, as pessoas podem se colocar numa conta de uma autoajuda, mas não, vou colocar numa autoajuda aqui. A gente pode até falar sobre essa palavra, né? Autoajuda num sentido talvez mais usual e pejorativo da palavra autoajuda, né? Os livros de autoajuda que a gente tende a colocá-los como esvaziados, né? Quase são feitos também na ideia de uma série, né, em série para dar respostas ou soluções, né, rápidas ou soluções para a vida, né, 10 passos para a felicidade, 20 maneiras de ser feliz, sei lá, né, qualquer coisa nesse sentido, né, esses títulos que a gente atribui ao que seria uma autoajuda, né? Mas, de uma certa forma, os livros da Bell Hooks também fazem uma função de muito colada com essa literatura, talvez, ou colada com essa literatura, que é na medida que ela está falando sempre das experiências dela. Ela está sempre colada também, né, com a experiência, né? A gente vai falando aqui das obras, eu sempre gosto de retomar né, o próprio Erguer a Voz, né, que é um livro que aqui no Brasil foi traduzido como Erguer a Voz, mas nos Estados Unidos é Talking Back, né, que significa essa palavra franca. Isso, Rosane vai mostrando aí as capas para a gente. Essa palavra franca, né, que é diante de uma figura de autoridade, né, mas que é o primeiro livro que a Bell Hooks, de uma certa forma, ela tem a coragem, depois a gente vai ver muito usualmente, ela usando as experiências dela para teorizar, construir conceitos, né? Vários conceitos ou modos de pensar. Então, muito corajosa, né? De colocar a experiência dela central para poder refletir. Quando ela vai falar, né? Quando ela traz a experiência dela, por exemplo, quando ela vai contar a experiência de um casamento e que ela sofre uma violência, é muito corajosa, e a irmã pergunta para ela, mas você é feminista? Como é que você reagiu? Quando ela vai contar, né, mesmo, né, um livro como o Olhares Negros, né, Rosane Borges, que ela está falando de cultura, está falando de produção cultural e de cultura de modo geral, mas quando ela vai tratar, por exemplo, da Madonna, ela assume, tem algo aqui dessa personagem que eu também assumo, que eu sinto uma inveja, um ressentimento, não é pela Madonna, mas é porque nas condições de privilégio ela pode acessar. Quando ela vai, por exemplo, nos livros, né, sobre educação, aí a teologia, né, da educação, mas o Ensinando a Transgredir, né, que é o livro que talvez tenha mais circulado, Rosane já mostrou aí, né, o Ensinando o Pensamento Crítico, né, e o próprio Ensinando depois Comunidade, mas quando ela vai dizer também desse lugar da experiência de ser uma pessoa negra que a dado momento tinha muito prazer, uma relação muito prazerosa com a educação, com a escola, e quando muda para uma escola não segregada, né, ali no contexto dos Estados Unidos, essa dor. Então, quando ela traz esse lugar da experiência, acho que eu queria... Ela narra essa experiência. Aí tem um outro ponto que ela nos ajuda, ainda para ficar na palavra, ela me ensina, ela me ajuda, reforça que a experiência, e especialmente para pessoas como nós, com as nossas corporalidades marcadas por violências que acontecem nos bastidores, que a experiência é um lugar legitíssimo
de produção de conhecimento. Narrar os bastidores, poder dizer sobre os bastidores, poder dar contorno, nomear, dar nome para aquilo que não, para a palavra que falta, para a angústia que não está sendo falada, para aquilo que ou que está sendo nomeado, ou que já tem uma palavra no sentido Foucaultiano, numa ordem discursiva, né? Numa ordem que já está numa ordem discursiva, ela nos ajuda, porque eu tenho falado isso muito, né? Que, como acho que eu tenho dito isso bastante com os alunos aqui, nos estudantes na UNB, a gente fez uma disciplina, semestre passado, uma disciplina Relações entre História e Psicanálise, e eu tenho falado isso para eles e para elas. Durante muito tempo, falar sobre a experiência era até muito tempo, essa coisa do distanciamento. Isso não é teórico, né? Isso não se sustenta. Só que existem situações de quem está nas margens, não as margens, como Bell-Hooks nos ensinou, não as margens apenas nesse lugar da subalternidade, mas justamente as margens como um ponto de vista de quem está podendo também ter uma relação com olhar um centro, que é na sutileza da experiência, e aí eu vou usar Bell-Hooks aqui, o que ela está chamando de experiência, no próprio Ensinando a Transgredir, ela vai dizer experiência, a autoridade da experiência, não para calar a fala do outro, mas a experiência como a paixão da experiência. Essa paixão de quem, de uma certa forma, tenha seu corpo atravessado por aquela experiência. Aí a gente continua aí circulando. Né? Assim, é bom demais estar aqui que a gente vai e volta. Algumas contribuições do chat, Rosane, para você, antes de você retomar a palavra, por favor. Gente, você tem contribuições ótimas. Se alguém tiver pergunta também, fique à vontade. Giovanni Coelho, que maravilha estar aqui no Pensar, no Imaginar e no Revolucionar, ainda que nas cinzas dessa queimada desumana. André de Jesus, a primeira leitura partilhada que fiz da Bell-Hooks foi num curso com Marileia, na ação educativa, nos tempos da pandemia. Foi uma salvação imprescindível naquele momento e uma abertura. A Letícia Cortes dizendo: gosto dessa relação dos escritos da Bell-Hooks com a autoajuda, mas me preocupo também como tem sido usado como um lugar de estagnação, que não promove mobilizações sociais, algo que ela convoca muito. E a Letícia continua: tudo sobre o amor tem sido levado muito para o campo pessoal e menos no campo político. Isso é um ponto de atenção que tem me afetado, gerado um certo incômodo, como a captura dos seus escritos por outras corporeidades tem sido usado para individualizar movimentos sociais e políticos. Se me permite só uma parte de uma conversa, e acho que vamos aqui botar na roda, né? Alguém citou, o Tudo por Amor é um livro importantíssimo, incontornável, inclusive no sentido de que vai dizendo que, né, convergendo aí com muitas, que a ideia de que o amor não é um sentimento, mas é uma categoria política, e sem contar também da ideia de que o amor, de fato, precisa ser construído. O amor não é um dado, né? Não está no dado. Ele exige trabalho. Mas dos livros aqui da Bell-Hooks traduzidos no Brasil, de fato, talvez muitas vezes, não que a gente deve começar pelo livro que a gente quiser da Bell-Hooks, mas talvez é o livro que é mais fácil ser capturado nessa literatura de autoajuda, esvaziado da dimensão radical e política de Bell-Hooks. O que você pensa sobre isso, Rosane, Silvani, para botar na roda aí? Rosane, por favor, estou te devolvendo. Espera aí, seu microfone. Okay.
Então, quando você foi trazendo toda essa questão da autoajuda, e eu esqueci o nome dela, que faz essas ponderações maravilhosas, é a Letícia. Letícia, que dialoga muito, né? Contracena muito, né? Com esse seu fio, Lé. E você já, eu acho que já diz muitas coisas, porque eu acho assim, a autoajuda que tem realmente um viés, tem um olhar, né? Meio que de rebaixado, porque assim, qual é o problema da autoajuda? Para início de conversa, eu também somo esse bonde, gente, porque a ajuda, ela supõe uma exterioridade. Quem precisa de ajuda não pode se ajudar. Se eu preciso de ajuda, eu preciso do outro. Eu preciso de uma exterioridade. Então, auto em processo de ajuda é meio estranho. Agora, quando você traz, é por isso que a autoajuda, no limite, ela não existe. Tá bom, você se ajudou, mas é porque você contou com o outro que no momento da sua queda, seja a queda do desejo, sobre qualquer outro tipo de queda, você se vê na sua miserabilidade. E o eu miserável ele não é capaz de lugar nenhum. Então, a ajuda significa dizer que as misérias que nos habitam, elas estão cada vez, elas são mais miseráveis. Então, tá ali, você está ferido, está ferida, né? Então, sob esse ponto de vista, de fato, a autoajuda ela é impossível de ser realizada, porque quando eu busco autoajuda, na verdade, eu estou buscando uma exterioridade, eu estou buscando uma outra pessoa, uma outra voz, uma outra experiência. E toca, Leia, no que você traz, que eu gosto muito. A Bell Hooks, uma leitura meio zen neoliberal de hoje, pode achar que é uma experiência do eu com eu mesma, né? Não, porque a experiência dela, eu gosto quando você traz a dimensão da experiência. Aí a autoajuda, sob esse ponto de vista, funciona. Que aí não seria mais a autoajuda, estritamente. É que a Bell Hooks ela nos ensina que a experiência não é o que acontece comigo. A experiência é o que eu faço com que me acontece. Então, a experiência em Bell Hooks não é mais falar de mim onde não há mais mim mesma. Não, fala de si, é um falar de si onde não há mais si mesma. Ali só a coletividade. E aí, sob esse ponto de vista, Letícia, a Bell Hooks ela é terapêutica. Porque quando a Marilé diz que é uma experiência que me atravessa, não é que ela se encerra em mim. Ela me atravessa, mas ela afeta todo mundo. A escravidão nos vitimou, mas afetou toda a humanidade. Todos nós somos afetados pela escravidão e cada um foi atravessado de uma maneira diferente pela escravidão. O feminicídio nos mata, mas o feminicídio afeta todo mundo. Então, eu acho que a Bell Hooks, sob esse ponto de vista, quando você se diz preocupado, também tenho preocupação, mas não é com o que ela escreveu, é o que faz com o que ela escreveu. É a dimensão da experiência da Bell Hooks, sabe? E aí, quando a Marileia chama atenção, o amor ele não é um sentimento. A gente acha que o amor é essa coisa fofa, doce, aguada, né? Romântica, não. O amor ele é uma construção. O amor ele é uma força de mediação. E se ele é força de mediação, significa dizer que amar alguém é uma das experiências mais legais e bacanas, mas mais dolorosas também, né? O amor ele carrega um germe do doloroso, né? Então eu acho que a gente não trazer, não capturar Bell Hooks para aquilo que ela sempre tentou se afastar. Bell Hooks não fala do eu, Bell Hooks fala de sujeitas. Uma sujeita que o eu se manifesta na sua precariedade, na sua miséria, nas suas faltas, né? Nos seus desejos, na sua relação mais imediata com o mundo, né? Das questões materiais, da exclusão do racismo, etc. Mas esse eu interessa para Bell Hooks na sua dimensão de sujeita da história. É por isso que ela vai dizer, eu acho que, se não me engano, Marilé fez a leitura técnica do Erguer a Voz, que o ritual de passagem, né? A gente passa a ser sujeita quando a fala, né, sai da condição de objeto para sujeito quando a gente fala. Eu acho que é em Erguer a Voz, não é isso, Lé? Porque o que a fala para Bell Hooks instala, né, voltando a essa ideia da ordem discursiva,
a fala está num processo de humanização, porque é só quando nós falamos que a gente pode fazer da nossa experiência algo comum. O falar é por algo em comum, né? Então, eu acho que a Bell Hooks ela pode ser, sim, uma arma muito poderosa contra o sujeito neoliberal, sim, e as pessoas acham que não, né? Ah, tem limites, não tem, não. Eu acho que ali tem muita complexidade, eu acho que ali tem um olhar, inclusive, hoje a gente fala muito do sujeito neoliberal. O que é o sujeito neoliberal, né? É esse sujeito que foi talhado para ser um sujeito, você S.A., em que o coach diz que você tem que ser a melhor versão de você mesma. Uma frase horrorosa, né? A gente ser a melhor versão, entendeu? Seja a melhor versão de você mesma. Todo coach vem com esse canto da sereia, né? E esse canto da sereia é um canto que afeta muito uma subjetividade. Gente, o que significa a gente ser a melhor versão da gente mesma, né? O que eu queria saber? É o físico, sabe? O que significa a gente ser a melhor versão da gente mesmo, entendeu? Marilé, que é psicanalista, pode aqui ensaiar alguns endereços de resposta, porque eu procuro entender, até hoje eu não sei o que é você ser a melhor versão de você mesma, né? Então, porque não é a melhor versão, é a procura de um arranjo inédito, singular, claro, dentro de uma plataforma ética, dentro de uma estética individual que você vai adotar, mas não é a melhor versão, né? A gente pode até dizer que é uma versão, mas a melhor. Então, eu acho que a Bell Hooks ela combate tudo isso, mas, ao mesmo tempo, como as pessoas elas querem ler aquilo que reafirma a crença numa facilidade do coach, porque o coach diz isso, né? Se você seguir esse caminho, tudo vai dar certo. Ele te dá fórmula, como se a vida, eu repito, o coach acha que a vida é uma trajetória linear, que se você seguir aquela lá, trajetória linear, tudo vai dar certo. Só que a vida, a Silvani, que é uma mulher de axé, a gente sabe que não é assim. Inclusive, que o orixá diz para a gente. A vida ela não é um passeio no bosque. Ela é cheia de buraco, né? Você vai e vem. Então, não há possibilidade da gente prometerem um Eldorado de uma trajetória linear, porque é sinuosidade, é acidente, é perda, é erro, é acerto, né? Erros, às vezes, graves, outros nem tanto, né? A gente elabora, a gente refaz. Mas eu acho que a Bell Hooks ela nos dá essa possibilidade de sair dessa ideia da versão de seja você mesmo, e se você seguir essa trajetória que vai do ponto A para o ponto B, está tudo certo, né? Da coachização do mundo. Não está tudo certo, né? Vai dar ruim nesse processo, porque tem buraco, e o coach não te disse que esse caminho que ele tracejou para você é cheio de buraco, cheio de armadilha e cheio de mina, né? Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, Letícia, quando a Marilé, eu acho que é uma das questões mais fundamentais, não diria fundamentais, né? Porque tudo na Bell Hooks é muito fundamental, muito urgente, muito necessário. Mas quando a gente confronta o trabalho dela, e tem muita gente que tenta diminuir a partir desse lugar, ai, o amor. Eu falo, gente, se o ódio é categoria política, por que o amor não é? A gente disse que o ódio, né, foi o que dominou a política institucionalizada nos últimos anos no Brasil, em boa parte do mundo, mas por que o amor também não carrega essa força que o ódio tem, que um afeto negativo tem, né? Então, eu acho que a Bell Hooks, Letícia, ela continua sendo um guia fundamental, não quer dizer perfeito, a gente pode criticar, a gente, como todo autor, há uma frase que diz que um autor ele é grande quando a gente usa o que ela ou ele disse contra ela mesma. Então, ou seja, todo autor pode ser criticado, toda autora, toda autoria pode ser criticada, né? Então, não se trata de colocar a Bell Hooks no altar, né, numa perspectiva santuarista, mas eu acho que é de reconhecer a grandeza da obra dela, que até onde está o aparentemente simples, uma coisa meio zen, budista que ela era, na verdade, ali é política, gente. É sempre política, né? E aí eu volto para a Mariléia com essa questão do... Eu estou aqui falando com o meu olho ardendo pela secura
E essa época em Brasília, eu morei em Brasília, eu sei. Isso, eu tô aqui, aí eu fui passar a mão no meu rosto, aqui no meu olho, e aí eu tô com o olho meio lacrimejando. Lacrimejando. A Silvaninha também morou em Brasília, então ela sabe disso. Sabe, né? Eu tô aqui numa secura. Deixa eu dar um recadinho para a professora Inocência, que ela está nos acompanhando lá de Lisboa, e ela está num ciclo vicioso, tentando colocar a contribuição dela aqui no chat, e o YouTube não permite. Manda para mim, professora Inocência, aqui no WhatsApp, que eu terei o maior prazer em ler sua contribuição aqui, por gentileza. A Luzia Gomes dizendo que diálogo incrível sobre o pensamento de Bell Hooks, que nos está sendo ofertado pelas professoras Rosane Borges e Marileia Almeida. E a Letícia, sim, dialogando aí com a resposta que você dialogou aí, Rosane, com as questões que ela colocou. Ela disse, sim, acho de extrema importância olhar o amor como ferramenta política. Meu ponto tem a ver justamente com a maneira que as pessoas têm interpretado, por uma visão individualista e não como política. E, nesse mesmo sentido, eu creio que a Andréa diz que esse livro é o que mais capturou a branquitude, né? Justamente, talvez isso tenha a ver com essa diminuição, ou não sei se diminuição, mas a individualização dos escritos ali, tudo sobre o amor, e não pensar politicamente, de maneira mais universal. Mas a Karina pergunta para vocês, Marilé, para você incluir aí na sua reflexão, como retomar as obras de Bell Hooks numa perspectiva marxista. Há essa perspectiva? Bem, acho que, né, a gente está aqui, né, falando, reforçando, né, que a Bell Hooks é uma pensadora que vai se levantar, denunciar a maneira como as relações de poder estão organizadas na nossa sociedade e sobretudo, né, como que elas estão implicadas, né, o patriarcado, o imperialismo, capitalista, o supremacista branco. Então, tirar essa dimensão, aí, digamos, né, aí a gente pode dizer que nisso ela converge totalmente com o pensamento marxista, com a crítica marxista da alienação, né? A gente pode pensar no processo de alienação, né? O que o processo, né, de alienação e de exploração, expropriação. Ela faz isso racializando e também gendrificando, né? Trazendo gênero, né? Gênero. Então, ela traz ela radicaliza, né? Está radicalizando porque ela está trazendo as camadas de raça, classe, né, e gênero, para mostrando como que esses processos, né, assujeitam, alienam, produzem morte, né? Então não é Bell Hooks ou o marxismo. Acho que é importante dizer isso. Não é Bell Hooks. É Bell Hooks ou você é Bell Hooks, ou você está usando o pensamento de Bell Hooks, ou você é marxista. Não é isso. Não é nesse lugar do ou, mas é nesse lugar de um que singulariza, que traz camadas que talvez, né, há uma abordagem marxista, uma abordagem marxista bem tradicional, mais ortodoxa, que também há muito tempo, né, já tem outras abordagens, ou pelo menos datadas, né, que não olharam, né. Mas eu também queria, né, aí a gente ia continuar, porque vai puxando os fios, a gente vai pensando nas questões, né? E por quê, né? André de Jesus, André, é muito bom estar aqui no chat, conversando com você. Muito bom que a gente tenha se encontrado por meio da Bell Hooks, e Bell Hooks fez essa conexão entre a gente, e vai continuar fazendo, né? Para também chamar para a roda, né, outra intelectual brasileira, um texto que eu gosto muito é o texto da J. Mombassa, no texto chamado Plantação Cognitiva. A J, não só nesse texto, mas acho que vários textos, acho que ela, ou no livro dela, né, daqui a pouco minha memória está assim, não vamos matar hoje, é
um livro dela de ensaios, tem um ensaio que a Jota vai articulando com essa ideia, acho que a gente pode colocar da Bell Hooks, da comodificação da diferença, né? A negritude como commodity. A negritude como uma commodity. Né? Commodity é uma mercadoria, né, de baixo valor e que se vende, né, na quantidade, e você vende, e a grande questão para se transformar a possibilidade de transformar alguma coisa numa commodity é justamente capturá-la pelo estereótipo, né? pela fixação de uma identidade estereotipada, né? Do estereótipo, e não ao contrário disso, como Rosane já falou ali, da singularidade. A Bell Hooks, a gente pode dizer outra coisa também, ela é uma autora, né, que vai, aí nesse sentido, converge muitíssimo, né, digamos assim, com desejo, ou pelo menos com ethos político de uma psicanálise também, da qual eu também estou implicada, com o Ami também, a Rosane citou, também acabei de receber o livro dele, e vários psicanalistas, mas vou chamar a atenção aqui uma psicanálise implicada. A questão política mais radical é a singularização. A gente, do ponto de vista, tem lutas políticas que a gente vai tratar, né, do ponto de vista da coletividade, né, da identidade, da coletividade, contra o racismo, contra o sexismo, mas tem algo que é radical, que é os nossos processos de singularização. E nesses processos de singularização, é preciso se haver cada um com o seu desejo, com os seus sonhos, com aquilo que, né, de uma certa forma, às vezes está muito difícil de nomear, que na impossibilidade, inclusive, de sonhar, né, dadas as condições materiais, né, digamos, para pensar aqui, marxistamente falando, né, de maneira dialética, né, do materialismo histórico, dadas as condições materiais, isso é político, né? Por que é? Né? Porque, bem, de um modo geral, somos seres do desamparo, nós somos seres, né, do desamparo. E por que o amor, digamos assim, vende? O amor vende? Porque nós estamos fadados ao amor. Todos nós, só estamos aqui porque nós recebemos alguma dose de amor e de contorno. Nós somos a espécie que a gente, para estar aqui, alguém cuidou, amamentou, ninou, cuidou quando eu estava aprendendo a andar. Então, nós somos seres fadados ao amor. Então, o amor é algo que chama, nos captura. Mas, ao mesmo tempo, numa sociedade, nós somos do desamparo. E aí o capitalismo, né, faz isso muito bem, né? Aquilo que é nosso estrutural, que é o desamparo, a busca também por uma ilusão de que é possível, de alguma maneira, comprar algo que vá eliminar ou fazer calar esse desamparo, essa sensação, comprar algo individualmente que vai calar essa sensação de desamparo. E aí, eu acho que aí, de novo, a Bell Hooks vai nos mostrando no livro dela, ela não tem medo nos livros de narrar angústia. Por isso que não é bom, né? A Rosane falou assim, não é essa autoajuda no sentido... Ela não tem medo de narrar angústia. Aqui, porque eu estou tomada ainda, né, muito pelo pertencimento, ela vai dizendo sobre essa relação dela ambivalente e conflitante com Kentucky. Se Kentucky é o estado que ela nasceu, que é o estado da família, que é o estado onde tem a montanha em que está perto de casa e os vizinhos, mas é também um lugar da dor, da violência.
Eu estou falando do Kentucky, mas dentro da família. Se a família é o mesmo lugar que vai ser o lugar onde ela vai sofrer as violências, porque a família é esse lugar ambivalente, dos primeiros lugares que a gente vai experimentar as nossas relações amorosas. E, de novo, o que é o amor, né, nesse sentido? Essa relação ambivalência entre onde eu estou experimentando afeto, mas também estou experimentando violência, estou experimentando desamparo, rejeição, estou experimentando o não reconhecimento, inveja na relação ali com os irmãos. Mas aí, veja bem, o que a Bell Hooks vai nos ajudando, né, nos ajudando a ver, acho que 2 dimensões. Não tem vida, não tem processo de singularização sem enfrentar sem angústia. Mas o que a gente faz com essa angústia? A gente pode ter um caminho neoliberal de comprar um kit, né? Um kit de harmonização facial, harmonização da vida, não é à toa que a palavra é harmonizar, né? Olha só, harmonizar, olha que coisa mais desalinhada com a vida, que é harmonizar. A vida não tem como ser harmônica. A vida é dissonante. A vida tem dissonâncias. A vida é cheia de dissonâncias. O que a gente faz com essas dissonâncias? A gente pode... Aí, no caminho neoliberal, você compra um kit, você vai ser um kit com coaching, e, na verdade, qualquer coisa pode ser transformada numa commodity e de mercado, né? Porque eu comecei falando da J e fiz uma digressão, que era isso que eu queria falar, começar no começo, que é, inclusive, a nossa pauta, inclusive as nossas experiências. A gente também vive nessa ambivalência. É isso que a Jota, num desses textos, ela vai dizer. Ela reconhece que, no momento contemporâneo, a Jota Mombassa, ela reconhece que, no momento contemporâneo, ao mesmo tempo em que ela ocupa lugares justamente por esse desejo, esse fascínio de nos transformar numa commodity da diferença, né? E a gente reconhece isso, porque tem mercado, né? Digamos assim. Por isso que um canal como Pensar Africanamente é tão importante, no sentido de uma resistência, um lugar de resistência e de pensamento, né? De negro, no sentido de que a gente a gente está sendo chamado, convocado por outros afetos. Eu estou aqui não é porque o canal Africanamente, porque eu tenho uma rede afetiva com Silvânia e Rosane. Eu quero estar com Rosane, eu quero estar com Silvani, e eu quero também estar com as pessoas que estão aqui, que acompanham o canal. Então, a Jota vai chamar a atenção disso, que a gente vive essa ambivalência, acho que é importante. A Bell Hooks também, né? Ela é uma autora que pode ser capturada como esse lugar de uma commodity fácil de vender livro, né? Para vender livro e vender amor como autoajuda, mas num processo né, contra esse estado de coisas, é retomar de que, se por um lado, singularmente, o desamparo né, a gente é atravessado pelo desamparo, a gente também se torna na relação com o outro. É na relação com o outro, é na relação com os outros, em relação que a gente também pode encontrar não saídas definitivas para a situação de dissonância da vida. Mas eu gosto muito da ideia do Krenak, né, do fim do mundo, mas como é que a gente cria paraquedas coloridos para a queda? É o seguinte, minha gente, a professora Inocência Mata, eu disse a vocês que ela está nos acompanhando lá de Lisboa, não conseguiu escrever no chat, ela fez várias tentativas, o YouTube a bloqueou, quer dizer, o YouTube impediu, mas ela mandou aqui, eu vou ler para vocês
para vocês refletirem com ela. Deixa eu cumprimentar o professor Paulo Gamba, lá de Angola, dizendo, nossa, uma maravilha essas convidadas. Estou te esperando, viu, professor Paulo Gamba, para trazer, para a gente retomar nossos diálogos binacionais aqui no canal. O professor Inocêncio diz o seguinte: Bell Hooks desafia as narrativas dominantes que excluíam as experiências das mulheres negras e das mulheres da classe trabalhadora, pois os estudos de gênero diziam muito respeito a mulheres daquela sigla WASP, né? White, Anglo-Saxon and Protestant, da classe média. Por outro lado, Bell Hooks enfatizou a importância do amor como força política, defendendo que o amor é uma prática radical que pode desafiar as estruturas de opressão e criar espaços de resistência, buscando uma compreensão mais profunda das dinâmicas de poder e opressão, incentivando um feminismo mais inclusivo, interseccional e voltado para a transformação social. Por isso eu julgo que o seu legado é de uma intelectual que nunca perdeu de vista a importância da prática comunitária, do afeto e da justiça social na construção de um mundo mais equitativo. Isso, como intelectual feminista, como educadora, é preciso não esquecer um dos seus primeiros livros, que citaram aqui, né? O Teaching to Transgress, que é Ensinando a Transgredir, de 1994, que citaram aqui no chat, inclusive. Poxa, professora, eu vou colocar aqui no chat para vocês, viu, pessoal, as reflexões que a professora Inocência traz. E a Fernanda Carneiro pergunta: quais seriam passos atuais da contracultura em movimentos dissonantes e resistentes à mercadorização? Essa questão que você traz de transformar a questão racial e as nossas pautas em commodities, né? E que a Fernanda Carneiro pergunta como, né? Como impedir esses movimentos dissonantes e resistentes? Ou melhor, quais seriam passos atuais da contracultura em movimentos dissonantes e resistentes à mercadorização? Estou lhes devolvendo com essas provocações, minhas senhoras. Maravilha, né? Eu posso começar e Marileia completa, a gente vai aqui, se ela... Eu acho, assim, que essa ideia da commodity, né, que a Leia traz, que a Bell Hooks insiste muito, eu gosto de uma... Vou trazer aqui um homem, peço licença, peço venha. A gente está assistindo muito STF, eu brinco, né? Agora é isso, pede venha, segue o relator, a relatora, mas eu vou seguir a relatora aqui, peço venha, mas para trazer um homem branco ocidental, que é o Walter Benjamin, que ele diz o seguinte, que o capitalismo ele coloniza tudo, só não coloniza aquilo que a gente tem de mais estranho. Então, eu acho que para a gente renovar um painel contracultural, que teve muito em voga, né, gente? Acho que um dos grandes legados do movimento hippie foi pensar contraculturalmente, né? E eu brinco, por isso que eu gosto do movimento hippie, mas eu não sou tão simpática aos hippies, né? Porque eles pegam a commodity, eles colocam, e aí tem uma apropriação do capitalismo pela volta, né? Então, eles são... Então, eu acho que, primeiro, agora, como é que a gente mantém a estranheza, como a Leia bem disse, né? Nós não tem por que harmonizar nada, nem a face, até porque cá entre nós, gente, agora que eu cavo um parêntese, a harmonização facial, como diria um meu amigo, assim, ou o pessoal não entende de harmonização, ou... Porque assim, ele diz, vou ficar muito estranho aquilo. Mas fechando parêntese da tal da harmonização facial, que não harmoniza ninguém, eles prometem e não cumprem. Tá aí, tanto que isso, é impossível a harmonização facial, porque virou outra coisa, né? É outra coisa. Mas eu acho que as nossas estranhezas e a nossa dissonância, mesmo vivendo num país, num mundo capitalista, a gente dizer que a gente vai com capitalismo até a página 8.
E o ensinar a transgredir, ou até a página 3, cada um vai até um número de páginas, mas a gente não pode entregar tudo. O nosso grande desafio foi Elisa também que perguntou, a Elisa hoje está que está, né? Foi Elisa ou foi outra participante? Eu acho que é como é que a gente pensa um contexto em que até as nossas lutas foram capturadas. Como é que a gente reposiciona as redes sociais? Eu estou lá. E a gente sabe o quão é difícil estar ali, porque é um eterno equilíbrio. A Vitória e minha sobrinha que estão ali me ajudando no Instagram, elas veem uma eterna briga com elas, que eu falo, não, isso eu não cedo, isso eu não vou ceder. Aí elas já mandam assim, a gente sabe que você não gosta, mas bem que poderia fazer isso. Em um momento ou outro, aquilo que eu acho que é inofensivo, eu cedo, mas outros eu falo, não, jamais eu irei fazer. Mas ainda eu tendo essa aparente consciência que eu estou tensionando, eu tensiono mesmo, mas eu cedo onde eu não poderia ceder de maneira inconsciente. Então, é um equilíbrio muito difícil. Então, eu acho que pensar o movimento, como é que a gente pensa contra a cultura, é voltar ao princípio básico, é como é que a gente estabelece uma agenda anticapitalista no mundo capitalista, já começa daí. Como é que a gente é anticapitalista no mundo capitalista? Como a gente faz das formas de destituição terríveis como racismo e sexismo uma plataforma de denúncia em que, pela denúncia, a gente pode gestar também Peraí, deu uma travadinha só para mim ou deu uma travadinha? Para mim, travou também. Eu caí ou foi a rede que caiu? Deu uma breve travada. Caiu um pouco, né? Estamos voltando. Você estava falando aí dessa coisa do espaço de denúncia e, de repente, deu uma travadinha. Pode retomar. E aí depois eu caí. Não, aí eu falava que esse mesmo espaço de denúncia, de luta, de reivindicação é também um espaço de como é que a gente constrói uma outra morada subjetiva. E eu gosto muito, Leia, quando você traz e dizer que a singularidade, porque a gente pode sempre falar numa perspectiva macro, e quando eu estou falando de macropolítica, eu não estou fazendo uma oposição à micropolítica, como a ciência política fez usualmente, né? Para a gente é um outro lugar, né? Eu acho como é que a gente faz das subjetividades uma eu acho que para mim é o início e o fim, entendeu? É o limiar de uma fronteira em que a questão estrutural ela nos acompanha, né? Então, eu acho que por isso que eu gosto muito da psicanálise, porque não há pulsão individual, isso vem desde Freud, em oposição a uma pulsão social, porque elas andam juntas, né? Então, eu acho que é um pouco... Gente, é o meu interfone que está tocando, não vai parar. Eu passo para a Marileia e a gente vai contracenando, porque senão vai ficar uma coisa perturbadora. Lá, esses interfones. O meu fica bem do lado daqui onde eu trabalho, de vez em quando ele toca e eu me desespero. Eu vou deixar a Marileia continuar, mas só agregando, Marileia, que a Joana d'Arc traz. Será que a harmonização facial não seria mais uma máscara desse tempo neoliberal? Por favor. Bem, acho que eu tenho pensado, né? Acho que tem uma dimensão minha sempre nessa interseção, né, entre processos da história, né, e os processos de singularização, sejam individuais, né, ou coletivos, né, os processos de singularização. Bem, eu vou falar aqui, então eu vou falar um pouco de memória, então depois vocês me ajudem a dizer se foi essa pessoa mesmo que falou, porque tem uma coisa das redes sociais que o pensamento circula e a gente já não lembra mais se foi a pessoa ou se a pessoa disse mesmo, mas eu acho que foi essa frase do Emicida. Eu acho que questionado, certa vez, Emicida sobre ele ter uma marca de produtos, aí ele disse que o capitalismo não era um lugar onde a gente marcava X, se estava dentro ou estava fora. Se não me falha a memória, foi o Emicida. Mas se não foi o Emicida, eu vou aqui dizer que concordo muitíssimo com essa
fala e quem é que tenha dito ela. Tem isso, né? A coisa que circula. De fato, o neoliberalismo, né, é uma forma de governar, né? É uma forma de governar. Também aqui a gente vai pedir licença, a gente vai falar de novo da Tavênia para mais um homem, mais para um homem branco aí do Norte Global, que, de uma certa forma, vou falar junto com Sueli Carneiro no livro Dispositivo da Racialidade, e especialmente na introdução do Dispositivo da Racialidade, quando a Sueli vai apresentando Foucault. Ela diz assim, né, de uma maneira muito... acho que imagino que as pessoas aqui que acompanham o canal, muitos já tenham lido, mas quem não leu, eu recomendo. Mas nessa introdução do livro Dispositivo da Racialidade, a Sueli, de uma maneira... com uma ironia muito sagaz, diz, né, pedindo licença ao grande outro, né, que Foucault é esse autor intelectual da fronteira, né, é um do Norte Global e da fronteira, de uma certa forma. Mas Foucault é esse intelectual, como o senhor chamou aí, da fronteira. Ele vai pensar a ideia de governamentalidade, né? Acho que dá para pensar sobre o neoliberalismo assim, né? O governo e uma mentalidade, né? Acho que, resumidamente falando, né? E o governo não diz respeito, né, apenas às instituições, né, do ponto de vista do Estado, né? Não é só desse aparato estatal, mas diz do governo das condutas, né? Diz do governo dos corpos, né? Uma série de práticas que não param de se reiterar, que governam as condutas e as práticas. Aí alguém está falando sobre, seria a harmonização facial, uma face do nosso tempo? Bem, nós somos seres... nós somos seres do nosso tempo. Nós nos parecemos mais com o nosso tempo que com os nossos pais, em alguma medida. Em alguma medida, a gente se parece muito, muito mais com os nossos tempos do que os nossos pais. De certa forma, a gente, aí do ponto de vista da psicanálise, a história vai dizer que a gente se parece mais com o nosso tempo do que os nossos pais. A psicanálise pode dizer que a gente não tem como fugir ao desejo dos pais. Né? Nós somos exatamente os desejos também de quem nos criou, né? Pais no sentido de parentalidade aqui, né? Mas para dizer o seguinte, né? Do nosso tempo, existe, se a gente parar, a harmonização não mas tem vários elementos do nosso tempo que dizem muito sobre o tempo que a gente vive, que é uma naturalização com modo de subjetivação neoliberal. Acho que essa que é a questão. Existem, e aí alguém perguntou sobre contraculturas, existem modos de subjetivação que, mais ou menos, como a Rosane falou muito bem, até que página cada um vai do capitalismo, como o capitalismo não é uma coisa de marcar X, cheque, estou fora, estou dentro. Né? Todo mundo está atravessado pelas dinâmicas de processos de subjetivação neoliberais, mas a gente vai ver povos, perspectivas e coletividades, né? Povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades que, de uma certa forma, os seus modos de existir, os seus modos de fazer, pensar e sentir, para usar aqui uma expressão de Givana Silva Santos Silva, que é uma quilombola intelectual, né? Os seus modos de pensar, né, de sentir, são contra culturas, são movimentos insurgentes contra o que está posto aí. Só para citar um exemplo, isso eu acho que a gente vai, ao mesmo tempo, a gente pode, como a Rosane citou, individualmente, muitas vezes a gente pode ter práticas que a gente pode chamar de resistência. Eu vou falar uma resistência que outro dia eu ouvi de uma pessoa dizendo que ela estava muito afetada porque ela estava trabalhando demais e que tinha uma coisa que esse trabalho estava afetando e que para ela era incontornável: dormir e sonhar. Ela estava dizendo que tem um limite. O que é sonhar? Quando a gente sonha as coisas mais íntimas, e sonhar é recomposição de memória, sonhar para a nossa ancestralidade, espiritualidade,
mantém a nossa possibilidade, inclusive, de imaginar, de fabular. Então, essa pessoa estava dizendo, de um ponto de vista muito individual e singular, que tinha algo dela ali que ela estava dizendo: eu não vou aderir à ideia de que eu não vou dormir. Porque no mundo neoliberal, racista e capitalista, e aí nas experiências negras, o neoliberalismo faz uma veia muito importante a gente pensar, faz uma dobra muito perversa, que isso a gente não pode esquecer que esses corpos negros na modernidade capitalista, pensados como mercadoria para produzir mercadoria. Então, tem algo do nosso processo também histórico aí, que é esse corpo, ele existe para entregar demanda e trabalho. E a naturalização da exaustão como uma condição de existência. Então, quando ela diz isso, do ponto de vista individual, eu leio isso como veja, ela atenta a essa captura. E a gente vai ver outros movimentos. Ontem mesmo eu estive aqui no Cerrado, estive em Taguatinga, aqui no DF, num evento produzidos entre as Sambadeiras de Roda e o Jongo do Cerrado, que era um evento, que era um ato político em defesa do Cerrado. Esse ato político em defesa do Cerrado, nós jongamos. No mundo que está dizendo esse corpo só pode trabalhar, entregar, se exaurir, o ato político é jongar e manter a pulsão de vida para continuar existindo. Então, penso para dizer, existem muitos pontos de existências que estão acontecendo aqui e agora. Mas aqueles, talvez um modelo que a gente talvez tenha pensado da década de 60, da revolução, a grande revolução, esse talvez tenha sido uma grande utopia, né, que a gente tem alimentado. É incrível, porque essa transgressão que é a presença das tradições de matriz africana no Brasil, né? Que as pessoas, às vezes, veem é um termo que o Pedro sempre usa, a lacridade, esse dançar, esse cantar, como algo apenas da alegria, apenas da festa, e, na verdade, é uma transgressão inerente nessa sobrevivência das tradições de matriz africana no Brasil, né? É inerente. Deixa eu agradecer a nossa audiência lá no Uruguai, viu? Marina Gonzalez Garcia, e ela pede a vocês para aprofundar um pouco mais a pergunta inicial, né? Sobre a palavra que te foi dada. O que fazer com a palavra que te foi dada? Pedir para vocês aprofundarem um pouco mais. Obrigada, viu, Marina, por estar nos acompanhando aí. Deixa eu aproveitar para pedir ao pessoal que ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam. A gente celebrava no início que chegamos a 30 mil pessoas inscritas. Inscreva-se para que cheguemos a 30.001, 30.005, 30.010, 30.100 e assim por diante. Rosane, por favor. Não, estou aqui, desculpa, a entrega de mercado, o zelador subiu, então estou aqui mas essa pergunta, eu gosto muito dela, o que fizeste com a palavra que te foi dada, voltando, né, a gente está circulando muito sobre a palavra aqui, da gente, seu Bira, depois eu converso com o senhor, tá, obrigada. Tá bom, obrigada. Boa tarde, tá, tchau. E lembrando que nas nossas tradições, na tradição... Pode fechar, então a gente a palavra, só lembrando que nas tradições, na nossa tradição, na tradição urbana, a palavra ela é fundamental, né? Ela tem força. As pessoas acham que as culturas africanas são ágrafas, na verdade, elas têm a palavra como algo fundamental, né? E não a escrita, né? A palavra como algo fundamental. Sim, continue, por favor. E aí eu acho que já vou puxar até o que você está dizendo, a palavra é algo fundamental. O que a gente faz com a palavra? Porque a palavra ela tem um poder de nos tocar, de nos afetar.
E a gente não pode não fazer nada com a palavra que nos dão. A gente pode discordar, a gente pode concordar, e a gente tem... A palavra, ela supõe reelaboração, porque a palavra, ela supõe escuta. E a escuta, ela é uma decisão política. O que não é? Então, perguntar o que fizeste com a palavra que te foi dada é o que a gente reelaborou do que a gente ouviu, se a gente ouviu, né? Então, a palavra só é palavra quando tem escuta. E quando você está falando que a palavra e as religiões de matriz africana africanas têm muito a ver, Silvani, porque trata-se dessa afetação pela palavra, né? E até quando a gente pensa a ideia da representação, o próprio Foucault vai colocar ali na Palavras e as Coisas, né? Qualquer um enunciado, ele pode não ser nada se ele não estiver carregado de uma intencionalidade, né? Então, eu acho que a gente faz alguma coisa quando a palavra ela vem para a gente com uma certa intencionalidade, ou quando a gente faz aquela palavra uma intencionalidade que para a gente vai ser muito cara, muito específica, muito individualizada, né? Então, eu acho que essa pergunta que fizeste com a palavra que te foi dada é uma das perguntas mais bonitas assim sobre nossa existência, porque diz muito respeito à nossa... É como a gente compõe a nossa existência, né? A Léa falava que é família, né? Família é esse lugar do acolhimento, do amor, do fechamento, né? Fechado com, mas também família é um lugarzinho bem... Pode ser um lugarzinho bem ruim, né? Bem difícil, bem desagregador, né? Mesmo a família amorosa, ela pode ter fenômenos, episódios regressivos, traumáticos, né? Para os e para as integrantes dessa família. Ou tem família que não tem episódio amoroso, só tem episódio doloroso, né? Então, eu acho que quando a gente pensa essa dimensão do que a gente faz com essa palavra, né? É a palavra que emancipa, e a palavra que liberta, a palavra que destitui, a pequena, e te mobiliza para você seguir a sua jornada, não da sua melhor versão, mas a sua jornada de sujeitinho da sua história, né? E no minúsculo mesmo, né? Nós somos sujeitas, assim, muito no minúsculo, da possibilidade de a gente construir uma história única, singular. E está nessa pequenez a grandeza, como já diria a Deleuze, né? Onde é que está a nossa grandeza? Está na nossa fraqueza. Onde é que está o charme do gago? Está na gagueira dele, né? Quando ele fala. Então, é naquilo que aparentemente é deficiência, que é déficit, que é falta, que vai morar exatamente a nossa grandeza. E eu acho que a palavra que a gente ouve serve para a gente reelaborar a partir desse lugar, né? Reelaborar a partir desse lugar. Seja no lugar sagrado, no lugar religioso, seja no lugar familiar, seja nos espaços de formação, na escola, na universidade, seja no ambiente de trabalho. Falar em celebração, minha gente, na quinta-feira nós voltaremos ao vivo no canal, celebrando os 80 anos do Teatro Experimental do Negro, viu? E aí, fiquem atentos, atentes, que nós estaremos aqui com a coluna IP Afro, dialogando com o Teatro Experimental do Negro. Minhas senhoras, que conversa maravilhosa. Eu deixo a critério de vocês, assim, nós estamos no tempo que a gente normalmente organiza, mas deixa a critério de vocês. O chat está aí, daqui a pouco eu vou dizer. Vamos continuar. Por gentileza, eu deixo com vocês. Por favor, Marileia. Eu acho que para fazer um giro, né, bom terem falado, né, para a gente voltar, porque a palavra, de certa forma, não deixou de circular, né, a questão, mas bom para fazer um giro que me fez pensar aqui junto, né, mais uma camada. Vamos pensar, né, no significante, né, mulher negra. Antes, né, tem uma palavra que antecede a minha existência. Antes de eu nascer, esse significante mulher negra estava aí, circulando no mundo. E circulando no mundo de uma maneira, né,
racista e sexista por um lugar do assujeitamento. É um significante que está circulando no mundo durante muitos anos, naturalizado como um lugar de objetificação, de subalternização, de um corpo que não produz pensamento, reflexões intelectuais. Essa pergunta, né? O que fizeram com a palavra que lhe foi dada? Então, tem uma palavra que me antecede, e que a revelia do meu desejo, a revelia da minha escolha, eu tenho que lidar com essa palavra. Aí, a gente vai estando no mundo e a gente vai se encontrando que, coletivamente, tem outras pessoas que também foram significadas como mulheres negras e dizem assim, e começam a produzir, mostrar, evidenciar os significados outros e os múltiplos significados, inclusive, como diz a própria Jurema Werneck no livro dela, né? E várias outras, mas chamei aqui porque eu reli recentemente, né, o livro A Tese, que virou livro da Jurema, da Zielo 10. Essa é uma abstração, né? Mulher negra é uma abstração. É uma abstração, mas com efeitos na realidade, né? Então, o que eu estou falando aqui singularmente, o que eu pude fazer dessa palavra que me foi dada? O que a Bell Hooks está nos convocando é radicalmente para a singularização. Tem algo que é histórico, que nos antecede, que é arbitrário, que é a revelia, né, de nós, né, que a gente tem que lidar com os significados que estão postos. Mas é no processo de singularização que a gente vai tanto denunciando o que tem, né, nesse significante de opressor, né? Eu estou usando aqui mulher negra, que é o significante que me foi dado quando eu nasci. O que é tornar-se uma mulher negra nascida na década de 70, porque eu nasci na década de 70. O que é ser uma mulher negra nascida na década de 50, como Bell Hooks nasceu em Kentucky, no sul dos Estados Unidos? O que é ser uma mulher negra nascida na década de 70, no interior do Rio de Janeiro? Eu tive que responder essa pergunta essa semana num podcast que eu fui dar para a minha primeira escola. E aí, só para finalizar, a escola, os meninos perguntaram para mim, professora, você que estudou aqui, como é que... Aí eu tive que ser muito honesta com os meninos para dizer, bem, eu tenho que dizer para vocês que, quando eu entrei na escola na década de 70, eu encontrei professores que não estavam preparados para lidar de uma maneira potente, singular, com o que significa ser uma mulher negra. Eram professores que estavam lidando com o estereótipo, com a palavra que aprisiona. Mas, no meu processo de encontrar outras mulheres negras, a coletividade, eu posso me singularizar. Acho que a radicalidade, o que fazer com a palavra que nos foi dada, politicamente, é singularizar-se, tornar-se, um vir a ser como Rosane falou belamente aí, um vir a ser com letra minúscula, como Bell Hooks falou, né? Se escreveu com Bell Hooks com letra minúscula, porque tem algo em nós que é bonito e potente, singular, mas tem algo nosso que é precário, que é desamparo, e é por conta do desamparo, da precariedade, da angústia, é que a gente pode fazer laço no social e fazer laço no social. Construir laço no social é construir possibilidades amorosas. Então, o que fazer com a palavra que nos falta é singularizar-se. Bom, minhas senhoras, que reflexões. Que reflexões. A Juliana... Bom, a Diné dizendo, muito importante esse momento de partilha, com tamanha amorosidade. Salve, Bell Hooks. A Juliana chegou atrasada, mas que alegria ouvir a professora Rosane, que acompanhei na masterclass potente sobre Denise Ferreira.
E professora Marilé Almeida, cuja obra Devir Quilomba tem sido uma inspiração. Quem eu estou vendo que está aí também é a nossa queridíssima Miriam Castro. Muito obrigada, querida. Eu conheci a professora doutora Marilé quando falou no CC São Paulo. Que orgulho. Bem, gente, eu estou muito feliz com o pessoal interagindo aqui no chat, pessoas que... Quantas pessoas aí no chat dizendo que leram Bell Hooks, esse ou aquele livro, e trazendo suas reflexões. Muito feliz com a pauta e com essa tarde. Eu acho que a gente sai tão fortalecidas, tão fortalecidos de um diálogo como esse, numa tarde de sábado, né? Mas eu deixo com vocês, minhas senhoras, por gentileza, para a gente se encaminhar para encerrar. Vamos na mesma ordem, começando com Rosane, depois seguindo para Marileia, e eu acho que a gente pode voltar a outros diálogos sobre Bell Hooks, né? Acho que não se esgota. A gente já teve uma aqui no canal e hoje tantas outras coisas sendo trazidas, a gente se compromete. Pessoa no perfil Descoisando. Gratidão, que reflexões, seguimos descoisando e singularizando. Fátima Santana, que alegria ouvir essas maravilhosas trazendo Bell. Professora Rosane, por favor. Ai, alegria minha estar aqui com vocês, estar com a Marileia Silvani, estar nesse canal que vem, é um verdadeiro, evocando, né, as palavras da Nilma Lino Gomes, o Movimento Negro Educador é isso, gente, né? A materialidade do Movimento Negro Educador, é o canal Pensar Africanamente, tantas outras experiências, e muito me alegra estar aqui aprendendo, ensinando, como a Bell Hooks já diria, dialogando com Paulo Freire, né? A gente não só ensina, a gente aprende. E para mim foi uma tarde realmente muito, muito gostosa, porque eu acho, Marileia, te ouvindo, a gente poderia, claro, aumentar o nosso bonde, mas fazer uma série de aquelas coisas de contracenação e montar um livro, porque mesmo pensando no diminutivo, a pessoa diz, a gente tem que pensar no diminutivo, já vem a grandiosidade aqui, já vem a megalomania. Já vem, agora já vem, aí agora sujeita consciente, porque eu acho que a gente falou de coisas muito grandiosas e dá para a gente pensar, quem sabe, futuramente, contracenar, né? Lendo a obra de Bell Hooks, porque eu acho que responder o que fizeste com a palavra que te foi dada é isso, é o que a gente está fazendo hoje. Eu poderia devolver essa pergunta para vocês, que todo mundo aqui tem sempre uma referência, ali ao Bradal, ali ensinando a transgredir, o que vocês fizeram com a palavra que Bell Hooks deu para vocês. Tem essa palavra antecedente que a Marileia trouxe, que eu acho bem bacana, mas tem essa outra palavra, que é a palavra, já que a gente vem num mundo organizado, cheio de palavras, que nos coloca nessa ordem de palavras, que é a palavra destituidora, a palavra que desumaniza, a palavra que subalterniza, a gente teve vozes, letra, né? Como a de Bell Hooks, que nos deslocaram para outros territórios, para outros lugares. Então, a gente tem que fazer da palavra delas a melhor acolhida, a melhor residência, né? Uma morada existencial para a gente. Porque quando a gente pega, assim, eu não vou falar tudo, né? A gente já está nas considerações finais, mas a Bell Hooks ela é uma contemporânea porque ela olhou o cartão postal do nosso tempo e foi intervindo. Ela vai analisar cinema, ela vai analisar televisão, Olhares Negros, que eu fiz o prefácio, e a revisão técnica, e tantos outros livros. É um esforço dela de generosamente ler o cartão do nosso tempo e estar à altura do nosso cotidiano. A Bell Hooks procurou estar à altura do cotidiano. E eu acho que honrar o legado da Bell Hooks é seguir esse fio e dizer como é que cada um de nós pode pegar a palavra que ela nos deu, saindo dessa palavra que nos antecede, dessa palavra que nos instala socialmente, escapando dos liames dessa palavra, né? Dessa grande palavra, e fazendo da obra da Bell Hooks um sítio de significante possível em que a gente possa se evadir, reabitar esse outro território e de lá
respirar e conspirar. Essa é uma frase do Deleuze que eu gosto muito. Ele falou isso no final da década de 70. Está difícil respirar e conspirar. Gente, nada mais atual do que agora, em tempos de queimada. Está difícil a gente respirar e a gente conspirar, ou seja, a gente pensar o fim do capitalismo, a gente pensar um monte de coisa. Então, nas considerações finais, na trilha de Bell Hooks, que a gente imagine pensando uma proposta amorosa, de estar e de pertencer ao mundo, mas, ao mesmo tempo, de negar esse mundo veementemente, não porque a gente é niilista, é derrotista. É como já diria um outro filósofo, o contemporâneo, ele nega o tempo dele, não é porque ele não gosta do tempo dele, é porque ele ama muito o tempo dele. E como ele ama muito o tempo dele, ele não está preocupado com as luzes do tempo dele, ele está preocupado, nós estamos preocupados com a obscuridade do nosso tempo. E como ensina Denise Ferreira da Silva, nos acompanha há vários séculos. Né? Então, ficaria por aqui. E, por falar em Denise, eu vou fazer uma propaganda. Eu estou com o curso aberto, as inscrições em fluxo contínuo, mas a primeira aula será liberada 1º de outubro, chamada Dívida Impagável, que é um curso de 3 aulas baseada no livro da Denise, A Dívida Impagável. Então, eu já convido vocês aqui, o Pensar Africanamente, a fazer esse curso de uma filósofa importantíssima, complexa, e que eu estou tendo esse desafio de ler e de fazer comentários em voz alta, porque a gente não dá um curso de Denise Ferreira da Silva, a gente faz comentários em voz alta do que a gente leu, então é um comentário em voz alta de 1º, 8 e 15 de outubro. Conto com a participação de vocês, mais informações no meu Instagram, e agradecer, Marileia, pelo... Diz 1º, 8 e 15 de outubro. E 15 é gravado, né? Mas a pessoa pode adquirir em novembro, dezembro, porque a venda é contínua, é permanente. Né? Mas a liberação das aulas são nesses dias. E é isso. Agradecer mais uma vez, Silvania, essa parceria, a generosidade, a amorosidade, no sentido Hooksiano, se a gente pode falar assim, ou de Bel, no sentido da nossa querida Bel, e Marileia de ser essa interlocutora que, vez por outra, a gente está contracenando nesse teatro, nesse palco que Bell Hooks construiu para a gente erguer a nossa voz. Gente, eu que agradeço imensamente, imagina. Bem, diga, Marileia. As minhas palavras finais convite, se tem algo que me convoca sempre, é a possibilidade de conversar, escuta e conversar, e a Rosane e Silvani são mulheres das quais eu sempre quero ouvir, saber, porque eu sempre saio diferente, pensando uma camada que eu não tinha pensado, uma palavra que me faltava, um contorno que não tinha. Rosane, como você diz, essa contracenar com você é uma alegria, porque a gente vive num momento, né, por tudo que a gente está falando, de uma dificuldade e precariedade da própria escuta, né, da escuta e da palavra que circula. E me encontrar e te ouvir é sempre essa possibilidade de uma escuta e circulação radical, sempre muito sofisticada, com essa escuta fina. Então, estou aqui muito feliz, e sem contar Silvani e todas as pessoas que acompanham e seguem o canal, com perguntas, com questões assim muito implicadas, né? Tem uma audiência, né, aqui implicada com essa ideia, né, de que o pensamento e que o conhecimento ele está no mundo para nos rasgar e transformar, e o que a gente faz, né, com a palavra que nos antecede, que nos foi dada, que nos foi legada. Agradeço muitíssimo contracenar com vocês, ouvir e fazer circular, e aí estou no pertencimento, no começo desse livro, a Bell Hooks escreve isso, né?
Dancemos em um círculo de amor, vivemos em uma comunidade amorosa. É colocar o corpo, a vida, a pulsão de vida em jogo para a gente seguindo, né? Seguindo ainda nas impossibilidades, né? Ainda que tenha impossibilidade de respirar, que a gente possa ter lufadas aí, né? Dançantes e amorosas. Obrigada a todos. Muitíssimo obrigada, e assim seja. A professora Roseli dizendo que a Terra, há uns anos atrás, mexeu e derramou sobre as vidas, depois a água encharcou vilas, depois a ventania quebrou tantos outros lugares, e o fogo alastrou. Temos as palavras que não silenciam, não silenciar, pelas vozes de Roseli Borges e Mariléia Almeida, revolucionar. A Dinéia, gostei da proposta, professora Silvani, que as professoras Rosane e Mariléia possam voltar tantas e tantas vezes, porque falar de Bell Hooks exige muito tempo para reflexão. Ainda a Dinéia, parabéns, professora Rosane, pela excelente abordagem na obra Olhares Negros, um dos meus preferidos das obras de Bell. Renato Botão, obrigada pelo privilégio de ouvi-las, Mucuyu. Andréa de Jesus, obrigada a vocês, Rosane e Mariléia, por nos darem morada. Joana Dark, a palavra de Bell Hooks semeia e faz brotar. A obra dessa intelectual nos proteja para mais além. Olha como as análises de Rosane Borges, Mariléia Almeida e Silvani produzem isso. É isso, nosso chat tem essa generosidade, essa qualidade que dialoga conosco de maneira tão positiva. O professor Carlos Teixeira, que estava sumidíssimo, deve estar chegando em ano eleitoral, ele sempre coloca os conhecimentos dele para criar vídeo, criar material à disposição de candidaturas negras que muitas vezes não recebe recurso algum para a campanha. Eu imagino que o seu sumiço tem a ver com isso, professor Carlos Teixeira, com mais essa tarefa nossa de conseguir que os nossos e nossas cheguem aos espaços de poder, né? Então, estamos aí a poucos dias da eleição municipal e eu imagino que o senhor está nesse corre. Então, eu entendo o seu sumiço, viu? Mas volte, é muito bom ter você aqui conosco. Gente, muito obrigada. Professora Rosane, muitíssimo obrigada por ter me abordado para esse diálogo hoje à tarde. Que maravilha, que fortalecimento, que coisa incrível. Muito bom aí. Professora Mariléia, obrigada por ter somado, por estar aqui conosco também. É sempre muito bom ter vocês no canal. O canal está à disposição de vocês. Quando quiserem propor, quando quiserem vir, é só falar que a gente se organiza e é sempre muito bom. E aí as pessoas, é só gratidão, porque eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria está saindo daqui renovada com esse fazer político baseado no amor. Eu agradeço imensamente. E já convoco todos, todas e todos para quinta-feira. Vamos celebrar na quinta-feira os 80 anos do Teatro Experimental do Negro. E aí, minha gente, meus caros astronautas... Bom, primeiro deixa eu cobrar, né? Você já se inscreveu, né? Já deixou seu like também, não é isso? Eu comecei com 30 mil, quero terminar com pelo menos 30.050. Então, por gentileza, não se inscreveu ainda, inscreva-se, por gentileza, e foi fortalecendo essa nossa ferramenta de luta, que é coletiva, é nossa, porque a depender dos algoritmos não vamos longe, mas nós por nós, sempre fazendo e construindo. Gente, aí o Filotel, o Jeová Motas, não é a primeira vez que entra no canal, não é, Roseli? Chegaremos a 50 mil brevemente, é isso, minha gente. Vamos lá, todo dia chegando mais alguém. E aquilo que eu sempre digo ao encerrar as transmissões do canal, né, gente? Eu acho que tem a ver também com Bell Hooks, que é autocuidado e cuidado mútuo. São ferramentas ancestrais que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos mais uma vez. Professora Mariléia, professora Rosane, muitíssimo obrigada, e a vocês, astronautas,
Estou aguardando todo mundo na quinta-feira, às 19h30. Até lá.